Neemias. Estamos numa série de mensagens desse mês intitulada Atitudes que Mudam Realidades. Atitudes que mudam realidades. Enquanto você abre aí no capítulo 2, nós podemos pensar que mudanças significativas, elas em primeiro lugar são transformadoras, e em segundo lugar elas são duradouras. Toda mudança significativa, ela é transformadora, mas ela também é duradoura. E a pergunta que eu faço a você é: quantas dessas mudanças existem na sua vida? Mudanças significativas, isso é, que são transformadoras e que são duradouras. Meu irmão, nós vemos muito poucas mudanças, até mesmo na nossa vida, nas pessoas com quem convivemos, família, enfim. Como precisamos dessas mudanças significativas, transformadoras e duradouras, que vão glorificar o nome do nosso Senhor. E no capítulo 2 de Neemias, versículo 11, capítulo 2, versículo 11, diz assim: então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas, os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstruir. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstruir, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Que coisa, irmão! Enfim, Neemias chega à cidade de Jerusalém. A gente tem visto nesse capítulo 1 e parte do capítulo 2 algumas atitudes que Neemias toma depois já de 142 anos que o povo é liberado para voltar para a terra prometida, para Jerusalém. Já 142 anos se passaram e a cidade continua nesse estado em que você viu, em grande miséria. E então Neemias se levanta para mudar toda essa situação pela graça de Deus. E nós vimos
sob a ótica da graça de Deus, não simplesmente a coisa como ela é, mas vendo a misericórdia, a graça, a bondade de Deus. Em segundo lugar, ele buscou, em primeiro lugar, o reino de Deus, a vontade de Deus, do que a sua própria vontade. Em terceiro lugar, ele não colocou a culpa no diabo, nem nas pessoas, nem nas circunstâncias. Ele diz: nós pecamos contra o Senhor, a culpa é nossa, nós assumimos a culpa e o estado dos nossos erros. A quarta atitude que ele tomou foi pedir direção e a bênção de Deus para agir. Ele não agiu e pediu a bênção de Deus, ele pediu a direção de Deus e a bênção de Deus sob a direção que o próprio Deus lhe daria. Em quinto lugar, nós entendemos pelo texto que Deus quer a restauração muito mais do que nós. Deus havia prometido essa restauração 300 anos antes do próprio povo de Israel cair nessa situação, ok? E em sexto lugar, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, ele se humilhou diante de Deus pelas tragédias e buscou o Senhor de todo o coração. E em sétimo lugar, ele enxugou as lágrimas, ele tomou firmes decisões, firmes resoluções e trabalhou. Então nós vimos já nesses domingos passados essas decisões, essas atitudes que trouxeram essas mudanças tão poderosas. E hoje eu gostaria de acrescentar alguns princípios a mais, algumas atitudes a mais que Neemias tomou. Veja, em 1,5 capítulo, quanta riqueza existe nesse texto. E a atitude que nós vimos nesse texto que lemos hoje, a partir do versículo 11, é que o meu Deus havia posto em meu coração algo para fazer. Que coisa linda, irmão, essa expressão. Deus colocou algo no coração de Neemias para ele realizar. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim, a pergunta que eu tenho que fazer para você nesta noite é: o que Deus colocou no seu coração? O que Deus pôs no seu coração? Amado irmão, o que tem de Deus dentro do seu coração? Neemias está jejuando, orando e buscando ao Senhor e se humilhando desde novembro até abril. São 5 até 6 meses de jejum, oração, quando ele recebe aquela notícia que Jerusalém está em toda essa destruição. E enquanto ele ora, enquanto ele jejua, enquanto ele clama a Deus, enquanto ele confessa os pecados, enquanto ele busca a misericórdia de Deus, Deus coloca algo no coração de Neemias, de restaurar, de reconstruir, de reerguer aquela cidade novamente. Meus irmãos, quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, Deus coloca algo no nosso coração. Quanto mais longe da presença de Deus, dessa busca de Deus, menos de Deus haverá em nosso coração. Quem não leva a sério a presença de Deus, meu amado irmão, jamais levará a sério a vontade de Deus. Quem não leva a sério a presença de Deus, não vai levar a sério a vontade de Deus. Deus tem algo para colocar no coração da sua igreja. Deus tem algo extraordinário para colocar no coração de cada discípulo dele. Veja, Jesus tem imprimido no coração dos discípulos a sua vontade. Enquanto ele anda com eles, enquanto ele compartilha, enquanto ele prega, ensina, cura e liberta, Deus está colocando no coração daqueles discípulos algo a fazer. E o que vemos é que eles começam essa obra maravilhosa ao lado de Jesus. Mas no livro de Atos, nós vemos aqueles discípulos correndo na direção de Deus, correndo na vontade de Deus e fazendo a vontade do nosso Senhor. Você precisa de uma oração, meu irmão, e a sua oração precisa ser: Senhor, imprime toda a tua vontade para todas as áreas da minha vida em meu coração. Imprime, Senhor, grava, esculpe em minha alma, em meu espírito, na minha mente, nas minhas emoções,
vida, da sua vida. Sabe, querido, esse texto que promete o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 10, e diz assim o texto sagrado: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para com vós outros a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos para o lugar de onde vos mandei, para o exílio. Textos tão conhecidos que nós citamos e não sabemos o contexto dele. O contexto é justamente esse retorno. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me acharem, buscar de todo o vosso coração. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e serei achado de vós, congregar-vos-ei de todas as nações. Meu irmão, com certeza, Neemias, ele tinha o desejo de reconstruir Jerusalém, ele tinha o desejo de ver a sua cidade, o seu país reconstruído, mas foi quando ele se prostrou em oração, como o texto diz, quando ele buscou o Senhor de todo o coração, e Deus se deixou achar por ele. Deus se deixou achar por ele. Foi aí, irmão, que ardeu em sua alma, em seu espírito, o desejo, o propósito e a ação de ir até Jerusalém e fazer essa obra. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O texto fala: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Veja, Deus sempre quer ver numa oração a sinceridade do coração. Ele quer ver na adoração a sinceridade. É aí que Deus coloca no nosso coração algo eterno a ser feito, a vontade dele, o propósito dele, a direção dele em nossas vidas, para que o nome dele seja em nós glorificado. Deus já queria que isso acontecesse. Já são 142 anos passados. Jerusalém já deveria estar reconstruída há 70 anos e não está, porque não havia quem buscasse o Senhor de todo o coração. Meus irmãos, Deus quer algo extraordinário nas nossas vidas. Deus quer algo extraordinário em nossas famílias. Deus quer algo extraordinário nessa igreja, mas precisa ver um povo que se dobre diante dele e o busque de todo o coração. Então eu te desafio, eu te convoco, eu te chamo. Vem para a oração, meu irmão. Vem para esse projeto de oração de 30 dias. Erga-se, busca o Senhor de todo o seu coração. Chame ao Senhor, venha para orar. Saia da sua casa todos os dias e venha orar conosco. Venha orar, venha buscar o Senhor de todo o seu coração. Há um poder de Deus que se libera sobre nós quando buscamos de todo o coração, porque Ele se deixa achar. Amém. Que coisa extraordinária! Quando não há sinceridade, Deus não se deixa achar. Parece que Deus se esconde. O mesmo Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e verdade. Mas quando Ele vê que não há sinceridade no nosso coração, que não buscamos de todo o coração, Ele se esconde. Ele se esconde de nós. E o livro de Isaías mostra isso. Quando vocês levantam a mão para me adorar, eu escondo o rosto. Quando vocês oram, eu fecho os ouvidos, porque vocês não me buscam de todo o coração. Que coisa interessante. Quando é que Deus nos usa? Quando nós achamos a Deus. Quando Deus se deixa achar. Deus não ouve toda oração. Deus tem ouvido para aquele que não é sincero, para aquele que é insincero diante dele. Deus está ouvindo. Deus fecha os olhos.
Deus fecha os olhos, porque Ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Irmãos, se existe algo que Deus detesta, é a hipocrisia, é a dualidade, é o uso de máscaras, é ser uma coisa na igreja, outra na rua, outra em casa, outra no trabalho. Não. Deus quer verdadeiros adoradores, gente que está vivendo o Evangelho de verdade, em qualquer lugar, para a glória dEle. Se isso acontecer, se nós nos levantarmos como igreja e buscarmos o Senhor de todo o coração, o mesmo Deus que restaurou Jerusalém, o mesmo Deus que levantou as muralhas daquela cidade, o mesmo Deus que moveu o coração de Artaxerxes, esse rei ímpio, profano, imoral, idólatra, Deus vai derramar sobre nós a sua graça. Mas se o buscarmos de todo o coração, e a maior de todas as bênçãos é ser achado, é achar o Senhor, é quando Ele se deixa achar de cada um de nós, é a sua presença, é a sua glória, é a sua vida. Que coisa extraordinária, irmão! A glória de Deus, da sua santidade, brilhou por toda a eternidade, mas um dia Deus manifestou essa glória sobre Isaías, e ele viu o trono de Deus. A glória de Deus brilha, somado todos os sóis do universo, 10 bilhões de vezes mais. Mas um dia, aquela glória brilhou no caminho de Damasco sobre aquele Saulo arrogante que queria ir contra Cristo Jesus. Tudo mudou quando Deus desce, irmão, sobre nós. Quando a glória de Deus desce sobre nós, tudo muda na nossa vida. Isaías não foi mais o mesmo, aquela mulher no poço não foi mais a mesma. Cada pessoa que foi tocada pela glória de Cristo Jesus nunca mais foi o mesmo. Aconteceu um avivamento, irmão, o avivamento dos morávios. Mais de 100 anos de oração ininterrupto. Oravam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Cada hora tinha alguém orando. Mais de 100 anos de oração. O Evangelho chegou aqui no Brasil por causa deles. O Evangelho chegou na Groenlândia, uma ilha de gelo, a maior ilha do mundo, de gelo. Chegou lá, porque um sapateiro, o pastor disse, nós recebemos uma correspondência. Século XVIII, XIX. Nós recebemos uma correspondência, chamando alguém para empregar o Evangelho da Groenlândia. E todos os missionários já foram. E o pastor chamou o sapateiro da igreja e disse para ele, você vai? Ele disse, pastor, eu preciso de um dia para arrumar as minhas coisas. Ele falou, eu não sei onde é seu lugar, eu não sei o idioma, eu não sei o que eles vivem, o que eles comem, e nem que direção é isso. Hoje, irmãos, 50% dos esquimós declaram sua fé em Cristo Jesus. Porque um homem, um sapateiro, se prepara o mundo. Ele falou, o que eu preciso, pastor, para ir é um par de sapato. E o pastor no dia seguinte foi levar o par de sapato. Quando chegou lá na sapataria, ele já não estava mais lá. Ele já tinha ido embora. Já tinha ido. E deixou um recado com a vizinha e disse, tenho uma obra urgente e eu não posso esperar. Quando Deus colocou algo no coração daquele homem, Deus transformou um país inteiro, uma nação inteira, um povo inteiro, para a glória dele. 100 anos de oração. Se nós nos levantarmos em oração, se nós nos levantarmos para buscar a Deus sinceramente, o que é que Deus não vai fazer aqui? O que é que Deus não vai fazer nessa cidade? O que é que Deus não fará na sua família? O que é que Deus não fará aqui? Não é orar por política, não! É orar para que nós encontremos a glória de Deus em nossas vidas. É isso que precisamos. Não é orar por um partido político ou por um presidente A ou B, alguma coisa, não. É orar para encontrar o Senhor da glória e ser achado nele, cheio
sofremos porque a sinceridade é no nosso coração. Como Paulo disse a Timóteo, uma fé sem fingimento. A segunda atitude do nosso texto é ter a mais clara a visão da situação. Neemias chegou, andou 3 dias na cidade, olhando tudo, olhando, dando voltas. Ele passa pelo portão, passa pela muralha, olhando atentamente a muralha, as portas queimadas, a situação real em que se encontravam todas as coisas. Todas as coisas. Ele tinha ouvido da situação, mas ele, quando chegou, ele analisou tudo, ele andou tudo, ele viu tudo. É interessante, irmão, porque na cultura do positivismo que a gente vive, diz o seguinte para mim e para você: não, olha, não se preocupe, tudo vai dar certo no fim. Talvez você já tenha até dito alguma coisa nesse sentido. Não, olha, tudo vai dar certo. Olha, pensamento positivo. Olha, nada de pensamento negativo. Olha, tudo vai dar certo. Vamos lá, pensa positivo. Faz a mãozinha, energia positiva, libera aí. Essa é a nossa cultura. A Bíblia, Deus põe seus pés no chão e abre seus olhos para ver o estrago real em que a sua família, em que você, em que a igreja, em que a cidade, em que o país vive. E Neemias olha toda a situação e ele vai falar de uma grande miséria. Não é muita miséria, não é parte de uma miséria, ele está falando de muita miséria. Ele está falando de uma grande miséria em que eles se encontram. Meus irmãos, nós precisamos ver a realidade, porque se nós não vermos a realidade, como iremos nos arrepender? Como iremos tomar decisões? Se você está aí tampando o sol com a peneira, botando panos quentes, como é que você vai tomar decisões que de fato vão trazer mudanças reais? Se você não está enxergando a realidade, se você está na cultura do positivismo, não, olha, as coisas se resolvem de si mesmo e por si mesmo. Eu não quero nem olhar o meu extrato bancário. Já viu gente assim? Eu não quero nem olhar o ombro que está. Meus irmãos, não. A Bíblia nos faz olhar a realidade. E outra, Neemias vai dizer, versículo 17: então lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas, seus portões queimados e destruídos pelo fogo. Não apenas Neemias, ele abre os olhos de todo mundo, não porque as pessoas não estão vendo, mas porque as pessoas acostumam com a aparência das coisas. Está tudo quebrado, destruído, queimado. Não, a gente acostumou com a paisagem. Neemias vai lá e põe o pé de todo mundo no chão e abre os olhos deles. E está aí, se nós queremos resolver qualquer problema na nossa vida, na nossa família, nós temos que fazer isso. Nós temos que botar o pé do povo no chão e dizer: olha, o trem está feio, e é assim que está feio. A realidade que nós estamos vivendo é essa, a situação é essa. E envolve todo mundo. Todo mundo precisa entender. E eu quero dizer uma coisa para você: você não precisa ter medo, irmão, receio de ver as realidades. Sabe por quê? Porque o que o nosso texto diz? Aqui está o terceiro princípio. Olha o versículo 18: e lhes declarei como a boa ou como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. A bondosa mão de Deus sobre nós. Nós podemos olhar, nós podemos encarar as situações dentro das suas realidades, nós podemos olhar o monstro de frente, mas saber que a boa mão, a mão bondosa do nosso Deus está sobre nós. Nós não precisamos ter medo das realidades, nós não precisamos ter
boa mão do seu Deus. Como Neemias fez, humilhado, contrito, quebrantado, confessando seus pecados diante do Senhor e pedindo: Deus, tem misericórdia de nós, o Senhor é bom, a tua boa mão, a tua misericórdia está sobre nós, e nós podemos fazer isso, irmãos, porque não existem ruínas que Deus não possa restaurar, não há doença que Ele não possa curar, em nome de Jesus. Não há coração duro demais, ou uma mente fechada demais que Ele não possa salvar. Não há coração frio que Ele não possa avivar. Por meio da sua santa e gloriosa presença, o Espírito Santo de Deus pode fazer qualquer coisa para glorificar o nome de Jesus. Meu irmão, uma família perdida demais que Ele não salve. Não há cidade pervertida demais que Ele não restaure. Não há país quebrado demais que Ele não venha transformar. O nosso Deus muda qualquer realidade, porque Sua boa mão está sobre nós. Deixa eu dizer, você conta com o favor de Deus, com a graça de Deus. Lembre-se, no capítulo 1, é Deus que quer restaurar. Antes da destruição de Jerusalém, 300 anos antes, Deus já tinha dito: eu vou trazer restauração. Eu vou trazer restauração. 70 anos vão se passar, como nós vemos em Jeremias capítulo 29. Mas eu vou restaurar esse lugar, a partir do momento que vocês me buscarem de todo o coração. Deus é o Deus que quer restaurar. Deus não é o Deus de ruínas. Deus é o Deus de restauração. Você conta com a graça e com o favor de Deus. Então nasce a quarta atitude de Neemias. A reconstrução deve ter a participação de todos. E lhes declarei com uma boa mão, a bondosa mão do meu Deus, versículo 18, havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstruir. Então prepararam para fazer esta boa obra. Eles se fortaleceram, outras traduções vão dizer, que eles fortaleceram as mãos e os braços para esta obra. E Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 2, em 2 Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nos fortalece é a graça, é o amor, é a misericórdia, é a bondade, é a cruz de Deus, é a cruz de Cristo que nos fortalece. A nossa força adquirimos pela graça de Deus. Nós nos fortalecemos naquela cruz maravilhosa, na morte, na ressurreição do nosso Senhor Jesus, é na vitória de Cristo, é na obra da redenção que nós somos fortalecidos pelo nosso Senhor. Meu amado irmão, então se envolva nessa obra, se envolva, olhando ela de frente. Todos os eleitos de Deus devem estar envolvidos, porque todo eleito de Deus é um trabalhador na seara do Senhor. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores na sua seara. Todo eleito, todo verdadeiro cristão é um trabalhador na seara. Todo verdadeiro cristão é um trabalhador na seara. Todo verdadeiro cristão é um adorador que adora em espírito e verdade. Cada eleito de Deus é um discípulo, é um aluno, é um seguidor que está pisando nas pegadas de Cristo Jesus. Jesus disse, lá em João capítulo 20, depois da sua ressurreição, se apresenta aos discípulos no versículo 21. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós temos a mesma missão, nós temos a mesma tarefa, nós temos o mesmo objetivo do nosso Senhor Jesus. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vos envio. Nós não estamos numa missão diferente, nós estamos no mesmo propósito do nosso Senhor, nós estamos na mesma missão do nosso Senhor. E Jesus disse: a minha vontade, o meu pão, a minha bebida, a minha comida é fazer a vontade daquele que me viu. Eu tenho fome da vontade de Deus, eu tenho sede da vontade de Deus. Eu quero cumprir, realizar até o fim. Eu te glorifiquei na terra, diz João capítulo 17, consumando, levando até o fim a obra que o Senhor me
colocou a fazer, disse Jesus. Meus irmãos, que o seu pão, que a sua água, que a sua fome e sede seja de glorificar a Deus, cumprindo a sua vontade. Se você é um eleito, se você é um cristão verdadeiro, você estará enganjado nesta hora. Se você ficar para trás, você vai perder o privilégio de participar. Se você ficar para trás, vai faltar uma mão nessa obra. Que você se una, que você abrace essa obra maravilhosa de pregar o Evangelho, de levar Cristo a todos, nessa boa obra da graça de Deus, de pregar o Evangelho. E aqui da última atitude que Neemias tem nesse texto que nós lemos, é dar uma resposta aos inimigos, é dar uma atitude e uma resposta aos inimigos. Quem diz que fazer a vontade de Deus, como o pessoal diz, é grátis. Não vai ter oposição, não vai ter luta, não vai ter enfrentamento. Levante-se para orar e você vai ver. Levante-se para ler a Bíblia e você vai ver. Levante-se para trabalhar no reino de Deus, você vai ver oposições. Olha o que o nosso texto diz, versículo 20. Então lhes respondia aqueles homens, Sanbalate e aqueles outros, estavam zombando da obra e desdenhando deles. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstruir, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Sempre que tentamos reconstruir, vamos ter dificuldade. A própria obra nos impõe dificuldade. Tirar pedras, carregar toras queimadas, tirar os entulhos, sempre vai. Só isso já tem trabalho demais. Mas fora isso, nós temos aqui os inimigos. E a primeira coisa que o inimigo sempre vai dizer para nós é que não vamos conseguir. Você não vai dar conta. O que você começou, você não vai conseguir concluir. A segunda coisa é que os inimigos sempre vão ridicularizar a obra que estamos fazendo, e as nossas tentativas, dizendo que o que estamos fazendo não é importante. E se tem uma coisa que a cultura está dizendo para mim e para você, é que nada que é o reino de Deus importa. O que importa é dinheiro, os prazeres, o consumo, a diversão, o entretenimento, as conquistas. É isso aí que importa. Igreja, trabalho no reino, evangelismo, oração, palavra de Deus. Você está gastando sua vida com isso. Você vai ouvir isso dos seus parentes, você vai ouvir isso dos seus amigos, você vai ouvir isso de qualquer um. Mas aquele que é o eleito, é um cristão verdadeiro, ele está pensando nas coisas lá do alto onde Cristo está. Aquilo que é eterno é mais importante do que aquilo que é temporal. Ele busca as coisas que são lá do alto, com certeza. Com certeza. Aquilo que é terreno, que é transitório, que é temporal, tem o seu valor, tem a sua estima, mas tem uma ordem que na vida do cristão verdadeiro é bem diferente do que naquele que está perdido sem Cristo. A terceira coisa que os inimigos vão dizer é que Deus não está com vocês. Não há esperança para o seu pecado. Você não tem jeito, não tem como, não vai dar certo. Você pecou demais. Deus não vai te ajudar. Deus não vai te socorrer. Deus não vai agir. Isso é coisa do passado. Ele não faz hoje. E a quarta coisa que os inimigos vão dizer é que aquilo que nós levantarmos, que nós reconstruirmos, Ele vai destruir. Mas a confiança dos eleitos está aí. Olha o que o versículo 20 diz: o Deus dos céus é quem nos fará que sejamos bem-sucedidos. O que te faz bem-sucedido? Quem é que te faz bem-sucedido? O Senhor dos céus, aquele que governa o universo, aquele que tem todas as coisas em suas mãos, o Todo-Poderoso que te faz bem-sucedido. Ele te dá força para você trabalhar, Ele te dá forças para você erguer as pedras, Ele te dá força para você lutar, Ele te dá força para que você enfrente as dificuldades. É Ele que te faz bem-sucedido, é Ele que te levanta para você trabalhar, é Ele que enche os seus braços de força.
Meu irmão amado, é Ele quem nos faz bem-sucedidos. Você não é bem-sucedido por você mesmo. Você não é bem-sucedido na sua força. Quem te deu força para trabalhar, para estudar, foi o nosso Deus. Quem te capacitou, quem abriu as portas, foi o nosso Deus. Quem te colocou onde você está, foi o nosso Deus. Você depende dele. Você depende do Senhor. Então dê a Ele a glória. Dependa dele. E saiba que Ele fará a obra. E nesse sentido o inimigo tem razão. Vocês não vão conseguir. Nisso os inimigos têm razão. É verdade. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. É verdade que sozinhos, na nossa força, nada podemos fazer. E Jesus nos disse isso. Mas nós vamos lutar, batalhar, reconstruir, enfrentar as lutas do dia a dia, as dificuldades, seja o que for, no poder do nosso Deus. Não vamos na nossa força, vamos na graça do nosso Deus. Porque Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então não tenha medo, irmão, de olhar as dificuldades. Não tenha medo dos inimigos. É o Senhor que te fará prosperar. É o Senhor que vai com você. É o Senhor que luta conosco. É o Senhor que luta por nós. Amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos. Não saia do seu lugar, não. Apenas feche os seus olhos e comece